Olá a todos! Vamos agora para mais uma aula de atenção farmacêutica. Hoje nós vamos tratar do tema hepatite viral, no HBV e também no HCV. Um pouco recordando o que a gente já viu nas aulas passadas, relativo à questão do papel do farmacêutico em algumas ações voltadas para a saúde. Lembrando que nós temos alguns princípios que devemos seguir na prática profissional farmacêutica, dentre os quais sempre a defesa do uso racional de medicamentos, além da prática da atenção farmacêutica com viés mais clínico e também o combate ao que a gente chama de morbidade relacionada com o medicamento, que é uma situação que vem aumentando cada vez mais e que o farmacêutico precisa estar atento para que o paciente não adquira novos problemas de saúde em função do uso das medicações que lhe são prescritas. E não podemos esquecer também dos pilares do protocolo clínico. Sempre um diagnóstico correto, analisando adequadamente os exames e conferindo se realmente o paciente apresenta aquela patologia para aquela medicação em questão, além de saber como que a doença pode se manifestar, lembrando que as doenças podem se apresentar de formas diversas e distintas, além da questão envolvendo os medicamentos, sempre buscando aqueles com os melhores graus de evidência para uma determinada situação clínica, e também o estado clínico do paciente, como ele se encontra, relações de exames que provem que sua função renal, sua função hepática, outras condições clínicas estejam realmente de acordo para a utilização daquele medicamento, a fim de se evitar, então, a ocorrência das MRMs. E com relação à aula de hoje, temos como objetivos conhecer os mecanismos de ação de alguns fármacos utilizados para hepatite, além de conhecer as limitações de uso desses medicamentos que podem levar às morbidades relacionadas aos medicamentos e conhecer alguns princípios do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, tudo isso com viés voltado para a prática da farmácia clínica. Bom, então vamos começar falando então um pouco sobre a própria hepatite. A hepatite ela pode ter várias origens, várias formas de manifestar e algumas merecem atenção especial, principalmente pelas complicações que podem existir quando ela se instala. E por definição, a hepatite é qualquer inflamação que venha a ocorrer no fígado provocada por substâncias químicas ou também por micro-organismos. E ela tem uma classificação que varia, das mais diversas formas, sendo que as que são de origem viral, as que merecem maior atenção por causa das complicações que podem vir a causar. E uma das complicações que mais acontece na questão da inflamação do fígado não controlada diz respeito à ocorrência de fibrose. E existe até uma classificação que existe para saber quais são os graus de inflamação que a pessoa pode estar sendo acometida, sendo que as inflamações do tipo F3 e F4 são as mais complicadas e que exigem alguns procedimentos clínicos diferenciados. E dentre as hepatites, vamos começar pela hepatite B. A hepatite B, que tem como causa a presença do vírus HBV, se dá pelo contágio, realmente pelo sangue, com seringas não esterilizadas, e também por contato sexual. Os sintomas são semelhantes aos demais tipos de hepatite, tendo a presença de náuseas, vômitos, diarreia, a cor amarelada, também chamada de icterícia, a parte branca dos olhos e o escurecimento da urina. Trata-se de uma condição clínica que em 50% dos casos pode desaparecer naturalmente e outros 50% pode tornar-se crônica. Mas existe bastante medicamentos úteis para esta situação clínica. Para entender um pouco o processo que envolve a hepatite B, nós precisamos entender um pouco a constituição do agente etiológico desta condição clínica, que é o vírus HBV. O vírus HBV é um vírus que apresenta algumas particularidades interessantes com relação à sua constituição geral, que faz com que ele tenha um comportamento próprio do nosso organismo,
que faz com que a gente então compreenda um pouco o progresso da doença que vem ocorrendo e quais seriam as medidas, né, para evitar avanços que pudessem ser mais danosos à saúde humana. E como a gente sabe, né, na imunologia, todo corpo estranho que entra em nosso organismo recebe o nome de antígeno. E no caso do vírus HBV, nós temos várias constituições que geram diferentes antígenos, do qual a gente vai estar observando alguns agora. Primeiramente, nós temos o quê? Nós temos um invólucro externo, né, da constituição do vírus HBV, que é responsável pela proteção do capsídeo, né, que é onde fica guardado o material genético do vírus. Esta camada externa, que recebe o nome de HBS, é nada mais nada menos do que um envelope formado por uma proteína viral, que tem uma constituição própria, porém estranha ao nosso organismo, e por isso recebe o nome de antígenos, que irá, por sua vez, mais adiante, gerar anticorpos para combater essa substância estranha. Além desse invólucro, né, que é responsável, né, pela proteção do capsídeo, entre esse invólucro e também o capsídeo, nós encontramos algumas proteínas, do qual são proteínas virais produzidas pelo mesmo gene que produz o nucleocapsídeo, mas apresentam características distintas que o diferencia. E, por essa razão, acabam sendo uma substância à parte, denominada HBE, que também recebe o nome de antígeno por ser substâncias estranhas. Então, nós já temos, né, dois tipos de substâncias estranhas ao organismo que geram antígenos próprios e que vão promover a formação de anticorpos próprios também. Além disso, né, temos o capsídeo, que a gente havia citado anteriormente. O capsídeo, então, ele é constituído por uma proteína denominada HBC, onde, né, a letra C se refere propriamente ao capsídeo e que gera também, né, anticorpos próprios a partir, né, dessa presença, então, considerando-se que é algo estranho ao organismo. E algumas questões são interessantes que a gente precisa considerar. A primeira questão que a gente pode estar identificando, né, com relação à presença de um vírus HBV no nosso organismo seria nada mais nada menos, né, que a presença do invólucro, né, que vai ser então, né, o primeiro, talvez, indicativo de presença do vírus. A segunda questão importante é a presença do HBE. Se o HBE está sendo detectado e ele se encontra entre, né, o invólucro que protege o capsídeo e o capsídeo, significa que esse invólucro está sendo rompido num processo que inicia até a culminação da liberação do material genético do vírus. Se o HBE, então, né, está sendo detectado, significa, né, que nós já temos né, uma chance de ter um processo infeccioso. E, por fim, a questão do capsídeo. Se a gente começa a identificar, então, o antígeno HBC e os seus anticorpos, significa que o processo infeccioso já está instaurado, né, e pode estar, inclusive, com grande virulência também. Então, esses são, né, alguns marcadores, né, que, ao longo do tempo, vão mostrando como que evolui a doença. E dependendo dos valores encontrados, pode indicar realmente a presença da crônica, né, da hepatite B, que requer então tratamentos específicos. E como que funcionaria então, né, essa questão das respostas imunológicas? O que a gente pode observar? Bom, considerando então, inicialmente, né, que nós temos a parte externa, onde nós temos o HBS, que, como a gente viu, esse HBS ele começa a se fragmentar no processo que vai dar início à liberação do material genético, nós temos então um processo onde esta proteína viral que forma este envelope começa a ficar mais presente no organismo pela essa fragmentação e começamos a ter o que então? Começamos a ter, né, o início de detecção então deste antígeno, né? Esse antígeno começa a estar presente porque é um processo inicial infeccioso, né? Do qual então já é um indicativo de que vai se iniciar, né,
uma infecção naquele local. E é a fase, né, praticamente inicial do processo de infecção viral pelo HBV. Em seguida, nós temos o quê? Né? Nós temos aquilo que a gente viu, né, na apresentação anterior agora. A presença desse intermediário, que é o HBE. Esse HBE, por sua vez, ele se encontra entre o invólucro feito pelo HBS e o capsídeo. E quando tem, então, a fragmentação, né, do HBS, que inicia o processo de liberação, né, para liberar o material genético, obviamente, então, que esse HBE vai chegar à superfície e vai começar a ser, então, detectado. Antes não era detectado, por qual motivo? Pela simples razão de estar guardado dentro, né, do invólucro do HBS. Então, quando eu começo a ter a presença, então, do HBE, significa, então, que o primeiro passo para a liberação do material genético que vai começar a formar novos vírus, né, e a infectar células já se inicia. Então, entra numa fase onde eu começo a ter, né, inclusive, né, a formação de anticorpos anti-HBE, que é o sinal já que a infecção já está, né, em processo de se iniciar. E só recordando, né, que esse HBE é uma proteína viral produzida pelo mesmo gene que produz a proteína do núcleo capsídeo, né, do vírus do HBV. Bom, e o processo segue adiante, então, e o que nós observamos, então, né? A gente observa, então, que vai chegar um momento, né, que o capsídeo vai se fragmentar também para liberação do material genético. E quando isso acontecer, né, teremos a presença do HBC antígeno, lembrando que o C é de capsídeo, e vamos ter, por conseguinte, a formação de anticorpos para combater também, né, este fragmento presente, que é estranho. Então, nós temos, né, tanto a questão do HBC IgM como o HBC IgG também, que são processos que estão indicando, né, que a infecção já está a ponto de iniciar. E depois, quando a gente tem, né, uma situação que vai se formando novos vírus, né, onde o material genético, então, é liberado e vai formar, né, novos vírus, o que nós vamos ter? Vírus que vão ter, né, o seu próprio HBS. E o que vai acontecer com o tempo? Começa a detectar novamente HBS presente, dessa vez na forma de anticorpos, tentando, né, coibir o avanço do processo infeccioso. Então, é dessa forma que nós temos os progressos, né, envolvendo a questão da hepatite por HBV. E quanto à hepatite C? A hepatite C ela apresenta, né, algumas particularidades também do seu vírus, e a principal particularidade, né, da hepatite C, no caso, né, do HCV, está mais relacionado à questão do genótipo, né, do tipo de vírus e como ele se apresenta e a questão da virulência. Então, a hepatite por HCV, o que a gente pode considerar por ela? Se dá, né, o contágio se dá tanto pela questão do sangue ou pelo contato sexual. Os sintomas são, né, semelhantes, né, ao que a gente tem da hepatite A, que é a clássica, né, náuseas, vômitos, diarreia, cor amarelada, e parte do branco dos olhos, né, ficam brancos e a urina escurecida. Não existe uma vacina, né, em 80% dos casos ela pode se tornar crônica. Os medicamentos atuais são somente eficazes, né, na metade das incidências. Então, é um tipo de hepatite que a gente tem que ter bastante atenção e cuidado, porque as complicações geralmente são mais graves nesse caso. E o que nós temos, né, de característica principal desse vírus? Nós não temos, né, as variações de identificação de antígenos como acontece no HBV, mas nós temos, né, uma questão de diversidade genética, vários genótipos e subtipos, né, de variações, do qual então você tem diferentes formas de HCV atuando, sendo que algumas apresentam mais virulência do que outra, ou seja, maior capacidade de se reproduzir do que outros tipos, e isso requer alguns procedimentos especiais de tratamento.
E aqui, só para mostrar, né, um exemplo, né, de como que seria uma virulência, né, e a resposta imunológica frente a um HCV. O que dá para se constatar com relação, né, a este tipo de vírus, né, em especial, é que alguns genótipos vão apresentar, sim, uma virulência muito maior, no qual os intervalos, né, que pode acontecer naqueles que têm menor virulência não acontece e a virulência, principalmente no genótipo tipo 1, acaba sendo constante, do que requer medicamentos com doses mais precisas, frequentes e atuantes no nosso organismo. E isso é determinante, inclusive, para se dizer como vai ser o tipo de tratamento empregado. E com relação aos tratamentos, né, já que a gente já viu os dois tipos, né, de hepatites, né, as suas condições clínicas principais, vamos começar a terapia medicamentosa clínica pelos interferons. E o que vem a ser os interferons? É um fator antiviral natural, né, são produtos que inclusive nós produzimos para impedir, né, a ocorrência de processos virais. E são glicoproteínas produzidas, né, em células de mamíferos e bactérias, né, usando técnicas de recombinação genética. Então, é pegar, né, substâncias que a gente produz e, por meio de tecnologia de biologia molecular, criar substâncias disponíveis para o tratamento, assim como é feito, por exemplo, né, com a insulina e com a eritropoetina, fármacos que a gente já estudou. Temos algumas variações e a principal ação dela é proteger células de infecções, impedindo a entrada de vírus e impedindo também processos de transcrição e tradução de RNA mensageiro viral. São medicamentos úteis, né, na hepatite B, na hepatite C e alguns outros tipos também, né, de infecções. O processo básico de ação do interferon é o seguinte, vamos pegar exemplo, né, do interferon produzido por nós mesmos, nosso organismo. A partir do momento que a gente tem algum tipo de infecção por vírus, o que acontece? Né? O DNA viral, então, se torna presente, né, no citoplasma e, por ação de enzimas, né, como integrases, entre outras, começa a fazer parte do nosso DNA e começa, então, né, a sofrer o efeito da nossa maquinaria de replicação celular para formar as proteínas que o constituem. Isso em nível, né, nuclear. Então, temos a liberação do vírus, né, montagem das proteínas oriundas, né, do vírus, e o que acontece depois? Né? Nós temos, então, a formação, né, de novos vírus que vão cumprir o papel, né, de perpetuação da espécie deles. Uma vez que isso acontece e é identificado, né, proteínas estranhas, né, mecanismos biomoleculares informam o núcleo da célula e esta informação vai gerar a formação de quem? Dos nossos interferons. Né? O gene interferon é ativado, forma-se então, né, um conjunto de interferons que se liga à célula vizinha e vai fazer então com que um processo, né, na célula vizinha aconteça e que se produza então mecanismos, né, de proteção através de síntese de proteínas antivirais, do qual impede desde a entrada do vírus até mesmo o impedimento, né, da transcrição e tradução do código genético do vírus. E assim acaba acontecendo. Então, a partir de uma célula infectada, você tem uma célula vizinha, então, que acaba sendo protegida. Mas o que acontece numa infecção viral de grande virulência como é na hepatite? O processo de virulência de infecção é tão grande que não dá tempo de uma célula proteger a outra. Né? E a única maneira de se evitar e utilizar esse mecanismo é fazer, né, a ingestão exógena do interferon, né, de um interferon produzido então por tecnologia de biologia molecular, que já vai chegar nas células e protegê-las, né, independente se a célula vizinha está infectada ou não. E assim que o vírus tentar, então, fazer a infecção, né, o interferon que a pessoa administrou já estará em ação, impedindo, né, a atividade, então, né, daquele vírus e protegendo a célula. Então, o interferon é um mecanismo que nós temos, mas dependendo do processo de virulência, ele se torna ineficaz, porque alguns vírus se reproduzem muito rapidamente, e nesse processo do interferon natural, você precisa de uma célula infectada para praticamente proteger uma célula vizinha. E no caso, a ingestão, né,
dos interferons, né, obtidos por tecnologia de biologia molecular, nós temos o maior número de células protegidas, né, não precisando ter uma célula infectada para ocorrer a proteção. Elas são protegidas, né, mediante a ação da ingestão do fármaco. Então é assim que acaba funcionando, né? E nós temos, né, dois tipos principais de interferons disponíveis, né, no mercado atualmente. Quais são esses tipos de interferon disponíveis, né? Nós temos o interferon alfa e o alfa-peglato, que são diferentes na questão da constituição da fórmula farmacêutica, né? Da questão de como é constituído, né, os recipientes que formam esta forma injetável. E, de forma geral, o que nós temos, né? Nós temos o interferon alfa, né, que é o responsável, né, por induzir a célula hospedeira a inibir a tradução do RNA viral, né, causando a degradação do RNA mensageiro e do transportador viral do vírus. Liga-se a receptores de membrana na superfície das células, como a gente viu na animação anterior, e inibe a penetração viral, o desnudamento e síntese do RNA mensageiro e tradução e liberação. Então é um componente que, a partir então, né, do interferon natural que nós temos, ele é sintetizado então em laboratório e nós temos então esse tipo de fármaco. Com relação então ao pegilado, qual é a diferença? O interferon pegilado ele está ligado a uma cadeia de polietileno glicol. E o que faz essa ligação com o polietileno glicol? O interferon pegilado ele apresenta então essa constituição de estar ligado a um polietileno glicol e dentre as vantagens desse fármaco nós temos o quê? A capacidade dele se ligar à albumina e permanecer um certo tempo numa forma latenciada em nosso organismo, pronto para agir a qualquer momento. Que vantagem nós temos com relação então a esta mudança? A vantagem é a seguinte: enquanto no interferon comum você tem, né, picos que variam ao longo da semana e uma necessidade de 3 aplicações diárias, no pegilado você tem uma concentração mais constante, porque ele permanece no seu organismo sendo liberado lentamente à medida que se desprende, né, da albumina. E tem como vantagem ser aplicado uma vez, né, por semana. Além dessa comodidade terapêutica, qual é a vantagem do pegilado? O pegilado, né, como ele não tem, né, essas oscilações na concentração entre as doses, e como ele permanece uma concentração constante, para o genótipo, principalmente tipo 1, de grande virulência, não se tem momentos em que ele pode se reproduzir mais intensamente, que seria, né, os platôs referente às aplicações. Então, como é constante a concentração dele, ele impede esses momentos que aconteceria com o interferon comum. Então, a grande vantagem do pegilado é uma aplicação diária, uma aplicação semanal do fármaco, uma manutenção mais constante da concentração plasmática, o impedimento, né, de redução de doses de concentrações ao longo do tempo, o que faz com que fármacos que tenham, vírus que tenham maior virulência não consigam ter espaços e oportunidades de fazer uma reprodução mais acentuada. Então ele é mais indicado principalmente, né, para o genótipo tipo 1. E uma diferença que existe entre eles é a questão do preço, né? Enquanto o alfa-pegilado comum, convencional, custa, né, em torno, né, de R$ 123 o preço, o interferon pegilado pode chegar até R$ 4.000. Aqui só um esquema mostrando, né, as diferenças, né, a presença, né, do polietileno glicol como fator decisivo para a questão, né, do sucesso, né, dessa forma farmacêutica. E aqui temos algumas informações importantes, né, referentes a esse fármaco. Uma delas é uma grande capacidade de indução à anemia que esses interferons pode causar, né, e principalmente em combinação com ibavirina, que é um fator, né, de limitação com relação ao seu uso.
pois, uma vez que a pessoa apresenta já uma anemia, não se deve recomendar o uso deste fármaco. E uma vez que está usando também, né, outros elementos do sangue, se tiverem alterações, é necessário, né, promover o devido ajuste de dose ou até mesmo interromper o tratamento quando alguns valores chegam, né, a valores extremamente baixos e que, por evidências clínicas e tabelados, né, indicam redução ou interrupção do tratamento. Bom, o segundo fármaco que a gente vai ver com relação à hepatite é a ribavirina. Ribavirina, então, é um fármaco, né, que atua como inibidor, né, de formação de proteínas, que, consequentemente, inibe a formação de proteínas virais também. É um fármaco que pode causar como principais efeitos diversos, né, a neutropenia e a anemia, então mais um fator importante para ser avaliado, e tem um grande potencial teratogênico e mutagênico, né, devendo ser evitado por mulheres, né, que estejam com suspeita de gravidez. Temos também o efavirenz, um inibidor da transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos, né, que é um potente inibidor da transcriptase reversa, né, muito utilizado também nos casos de HIV. Pode ser usado em combinação com outros antivirais e é um dos principais fármacos usados, né, principalmente, né, combinado com interferons em algumas situações. Temos também o adefovir, né, que é um inibidor de transcriptase reversa análogos, né, de nucleosídeos, do qual, então, né, é um análogo da adenosina monofosfato, é fosforilado no nosso organismo por quinases celulares, né, e impede a ação do DNA polimerase competitivamente, né, e atua, né, impedindo a formação, então, de fitas de DNA. Sem DNA, né, menor chance de você ter formação proteica, menor chance de formar também vírus. Um dos principais efeitos adversos é a questão da nefrotoxicidade, então usado com cautela em pacientes que têm problemas renais, né, utilizados para HIV e também para o HBV. Outro fármaco, lamivudina, né, também bastante utilizado, né, é um fármaco também inibidor de transcriptase reversa, análogos de nucleosídeos, do qual, então, né, está bem presente em algumas associações, né, e apresenta os efeitos adversos, né, mencionados anteriormente também, né, risco de anemia e, em alguns casos, também risco de nefrotoxicidade. E, então, quando se trata, né, de você inibir o vírus da hepatite B, que no caso, então, é o HBV, você tem, então, as oportunidades de usar lamivudina, adefovir, né, que são fármacos realmente com boa resposta nestas situações clínicas. E com relação à hepatite C, né, nós temos, então, né, a combinação clássicas, né, como interferon e ribavirina, o interferon peglado e ribavirina, isso em função do genótipo, né, alguns interferons 2B também, que são variações, né, na estrutura que permite uma estabilidade maior desses fármacos, né, e a questão, né, do uso, né, preferencial para genótipos tipo 1. E a ribavirina, né, usada sozinha, não tem eficácia, né, isso no estudo clínico de 521 pacientes, né, com 11 ensaios clínicos randomizados, mostrou que ribavirina sozinha não tem eficácia. Ainda na questão do HCV, né, o tratamento farmacológico, então, se você tem um genótipo tipo 1, né, quer dizer, o vírus tendo o genótipo tipo 1, o mais recomendado é o interferon pegilato, né, e no 2 ou 3, somente algumas características em especial. Quais são os critérios, né, que nós temos, né, oficiais para o uso do pegilato? Os pacientes então, podem ser candidatos ao tratamento com interferon pegilato se estiverem principalmente nessas duas condições. Ser portador de genótipo tipo 1, utilizando de técnicas de biologia molecular para detecção, né, e posterior caracterização genotípica do HCV, e ter contagem de plaquetas, né, acima de 75.000. Além disso, né, pessoas do genótipo tipo 2 e 3 somente poderão utilizar o pegilato se infectado, né, apresentar uma carga viral acima de 600.000 ou fibrose, como a gente viu, né, no início dessa apresentação, né, que são os graus de inflamação que se tem, né, presente, né, entre F3 e F4, né, que já indica já um processo já quase acontecendo uma cirrose, né, no paciente.
Tá aí, então, com relação ao protocolo clínico, né? O que nós temos com relação ao protocolo clínico? Primeiramente, os critérios de inclusão. Quando que o paciente poderá pegar as medicações para o HBV, né? E para o seu tratamento de hepatite B? Bom, o protocolo indica idade superior acima de 2 anos. Acima disso, os medicamentos, né, apresentam estudos clínicos, né, que denotam risco. O paciente tem que ter HBS, que é a parte externa, né, envelope externo, que protege inclusive o capsídeo, positivo no soro por mais de 6 meses, né, então aqui indicado. Então tem que mostrar que é uma coisa persistente. Também deve apresentar HBE positivo, lembrando que HBE é aquela proteína que fica entre, né, o invólucro e o capsídeo, que uma vez presente significa que o invólucro está se quebrando, que o processo de formação de novos vírus está se iniciando, ou no caso, se ele não for detectado, né, ter um exame de carga viral do HBV superior a 30.000. Então é a forma de saber se está ocorrendo realmente a multiplicação, porque em alguns casos pode estar em forma latente. A questão do ALT-AST, ou TGO e TGP, né, alterados, né, sendo que o ALT superior 2 vezes ao limite, né, superior da normalidade, em pelo menos 2 determinações com intervalos superiores a 30 dias nos últimos 6 meses, e uma biópsia hepática, né, indicando inclusive, né, aquela escala que eu apresentei para vocês, né, onde deve estar acima de F2 e também de A2. Então, tendo essas principais características, né, tendo esses exames, né, o paciente já é um candidato a fazer o tratamento para o HBV. E temos os critérios de exclusão. A contagem de plaquetas abaixo de 60.000 não permite que o paciente inicie o tratamento, porque a gente viu que alguns fármacos inibem a formação de novas células. Se as plaquetas estão baixas, existe um certo risco com relação a isso. Mesma coisa envolvendo os neutrófilos, né? Cardiopatia grave, né? Às vezes pode comprometer o funcionamento de células cardíacas também, porque o fármaco, né, tem ação generalizada em todos os tecidos, né? Neoplasias, que não carcinomas hepatocelular, né? Então é necessário tratar primeiro, né, do câncer em questão para depois pensar no tratamento da hepatite. Diabetes é difícil o controle, né? Então é preciso encontrar uma forma de controlar a diabetes, porque o pâncreas também acaba sendo afetado. Cirrose hepática descompensada. Casos de psicose, né, os fármacos eles têm uma certa ação sobre o sistema nervoso central, principalmente o interferon, causando como alguns sintomas, né, a depressão, que é inclusive também, né, um dos critérios também de exclusão. Além disso, né, pode afetar, né, causar riscos, né, de convulsões. Outra questão a ser avaliada é a imunodeficiência primária, já que esses fármacos também, né, vão afetar a defesa do sistema imune por causa de redução da atividade das células. Pacientes transplantados exigem outros procedimentos. Grávidas não podem. E mulheres com idade fértil, né, sem contracepção adequada e declarada, não pode. Pessoas com doenças autoimunes. Pessoas com hipersensibilidade, né, aos componentes da fórmula, principalmente do interferon alfa. Tratamento prévio com interferon alfa que não surtiu efeito. E a não concordância com os termos de consentimento. E os exames obrigatórios, né, para se pegar a medicação para o HBV. Hemograma completo com contagem de plaquetas, né, até para ver a questão da exclusão, que a gente acabou de ver. ALT-AST, que é um exame, né, de diagnóstico, para saber realmente se, né, a hepatite avançou e quanto está avançando. Tempo de protombina, bilirrubina e albumina, principalmente para o uso de alguns fármacos, como os interferons. Creatinina, glicemia em jejum, a questão, né, do funcionamento do pâncreas e do rim. Biópsia hepática, né, para garantir realmente, né, o diagnóstico. O HBS antígeno, para ter certeza que há a presença, né, do vírus. O HBE e o anti-HBE, para ter certeza que ele já está se multiplicando e qual é o grau de multiplicação que está acontecendo. O anti-HIV, porque se o paciente também tiver HIV, né, o protocolo é outro. Anti-HCV, para ter certeza que é o vírus HBV e não HCV.
Beta-HCG para mulheres em idade fértil, né? Para aquela questão também que a gente viu na exclusão. Pacientes com HBsAg positivo, alto elevado e HBe negativo deverão realizar, né, teste quantitativo de HBV-DNA, ou seja, contagem de vírus, ou exame por biologia molecular. E pacientes em uso interferon deverão realizar exame de TSH também, que também é o órgão afetado pela presença deste medicamento. E os resultados esperados no caso do HBV, quais seriam, né? Primeiro, né, negativação do HBe, ou seja, sem HBe significa que os vírus remanescentes, no mínimo, não estão entrando em atividade ou, né, já não terá vírus, né, para causar infecção, né, com ou sem surgimento de anti-HBe. Negativação do HBV-DNA por hibridização ou DNA ramificado, né, ou seja, provar que o vírus também não está presente. Normalização das transaminases, função hepática voltando ao normal. Diminuição da necroinflamação por biópsia, né, exame de biópsia para avaliar, né, F2, F3, F4. Melhora geral da função hepática por outros exames, né, como gama-GT. Redução da evolução da doença hepática terminal, em casos mais avançados, né? Redução da probabilidade de evolução para um carcinoma, que é um câncer do fígado, e a melhora na qualidade de vida e expectativa de vida também. Bom, então como objetivos dessa aula nós tínhamos, né, conhecer os mecanismos de ação dos fármacos, então nós vimos desde a ação do interferon, passando pelos inibidores de transcriptase reversa, as limitações do uso desses fármacos, principalmente lá na questão dos critérios de inclusão e exclusão, né? Nós observamos, né, na exclusão, né, que alguns fármacos são muito contraindicados para algumas situações clínicas, né? E o protocolo clínico tem por objetivo principal fornecer a medicação adequada, correta para o paciente sempre, ok? Verifique a existência de exercício no ambiente virtual. Qualquer dúvida é só entrar em contato.